Você já ouviu falar de predominância estrogênica? Por que que isso acontece? Em que fase do ciclo menstrual acontece e quais são os sintomas? Então vamos começar pelos sintomas. Se você está se sentindo em alguma fase do seu ciclo menstrual, então quer dizer que você menstrua, você está na idade reprodutiva, isso é comum acontecer lá a partir dos 35 anos de idade, e a gente já pode talvez chamar de uma perimenopausa. Se você tem insônia em algumas fases do seu ciclo, principalmente antes da menstruação descer, se você tem irritabilidade, oscilações de humor, às vezes está feliz, às vezes chora, tudo no mesmo dia, talvez você esteja fazendo uma predominância estrogênica. E como acontece isso? Então, na primeira fase do ciclo, na fase folicular, a gente recruta folículos, o estrogênio aumenta, e lá no final da fase folicular, o progesterona ainda está baixo. Isso é uma predominância estrogênica fisiológica, é normal isso acontecer. Depois da ovulação, o corpo lúteo começa a produzir progesterona. Mas se você tem uma insuficiência de corpo lúteo, ou seja, se a sua qualidade de ovulação já não é tão boa mais, isso costuma acontecer a partir dos 35 anos de idade, pode ser que o seu estrogênio esteja relativamente mais alto do que o seu progesterona. Não é em números absolutos de estrogênio, mas significa que seu progesterona não subiu o suficiente. Então a gente chama de predominância estrogênica, que é nessa segunda fase do ciclo, na fase lútea. Isso acontece antes da menstruação, por isso que muitas mulheres relatam: minha TPM está horrível, ela piorou nos últimos meses, nos últimos anos. Provavelmente você está fazendo predominância estrogênica. Mesmo menstruando, você pode ter esses sintomas. E aí, talvez, para melhorar os sintomas, seja necessário começar a fazer uma reposição hormonal com uso de progesterona micronizada numa fase do ciclo. Então, progesterona cíclica pode sim ajudar você a melhorar todos esses sintomas. Por quê? Porque a progesterona, ela ativa receptores no nosso cérebro, receptores GABA, e esse neurotransmissor deixa a gente mais relaxada, ajuda no sono, essa irritação melhora. Então, a progesterona ajuda no relaxamento do nosso corpo. Por isso que ela pode te ajudar. Então, precisa de uma boa consulta, uma anamnese, um bom exame físico, exames laboratoriais e de imagem e uma boa orientação para saber se é necessário ou não utilizar a progesterona. E ela pode